senhor foi atingido por estilhaços Um estilhaço de granada. Isso. Isso foi em Monte Castelo? Não, foi em Montese. Montese. Montese no dia 16 de abril que fez agora. 16 de abril. Fez 45 anos isso aqui. Foi em Montese, coisa ali. Eu tive 10 dias no hospital, por causa de, como eles chamam o americano, blast, aquela explosão de granada. Também arrebentou o ouvido, e eu passei 5 meses lançando sangue. Isso é muito coisa, muito mal mesmo, coisa aí. A gente fica sem saber onde está. Isso aí. Foi 2 coisas de vez. Chegaram a pensar no momento que o senhor tivesse morrido? Não. Porque o senhor ficou bastante ensanguentado. O companheiro que me pegou, depois me dizendo, e quando eu vi isso assim, todo mundo se viu, um gritando pelo outro, fulano tá ferido, tá morrendo, tá não sei o quê. Mas eu fui levado para 2 hospitais. E voltei logo ainda para a guerra, hein? Depois de 10 dias já o senhor Depois de 10 dias, foi. O tenente brasileiro que me atendeu lá, ele disse, ó, nós temos ordem de diminuir doentes. Eu digo, mas eu já estou melhor, eu estava mesmo querendo estar melhor. Um dia eu saí de manhã, saí de manhã, fui pro sanitário, tinha coisa, aí fiz barba, fiz tudo, eu digo, ó, seu tenente, eu acho que eu já estou bom. A cabeça dói muito, estoura e coisa assim, mas ele disse, você vai ficar bom com o tempo. Tempo esse que até hoje eu sofro. Até hoje o senhor sente dor? Dor de cabeça, dor de coisa, explosão, é um negócio feio. Coisa. Agora, mesmo naquela dureza toda daquela situação, havia alguma situação curiosa, ou até mesmo engraçada, se é que é possível, naquele momento, que o senhor se lembra? Alguma situação curiosa que lhe chamou a atenção? Curiosa? Teve. O agradecimento dos italianos a nós. Isso foi o tempo todo, até hoje eles nos agradecem. Eu tive na Itália, Leila e Dona Rosina, nós tivemos em 2005, teve uma festividade muito grande, foram 80 e tantos, 92 ex-combatentes para a Itália, eles fizeram uma festa, uma coisa muito bonita. E isso foi o modo como o italiano nos atendia. Sabe por quê? Isso é muito coisa lá. Porque o inglês não queria saber de não chegar ninguém junto deles, coisa lá. O americano, pouco, mas também não queria saber de coisa. E o brasileiro ajudava os italianos que não tinham nem o que comer naquela cidade. Porque nós... O povo italiano, o senhor está falando. O povo italiano. Que vivia uma miséria muito grande. Que vivia uma miséria que não tinham. E a nossa área, por exemplo, naquelas montanhas, aquelas coisas, gente pobre, até hoje. Teve uma coisa interessante agora em 2005, não sei se vale a pena dizer mais coisa. Quando nós chegamos faltou ler ali para me dizer, em Gasmontano, agora, uma cidade onde nós tivemos muito, uma senhora velha chegou, o primeiro ônibus que chegou foi até que nós chegamos no ônibus, vários ônibus que trouxeram da cidade, de outras cidades. Ela disse, olha, todos esses combatentes que deixei aqui, eu vou dar o beijo. Aí eu perguntei, ela perguntando por quê. Então ela disse, olha moça, eu era moça naquele tempo, mocinhas, tudo isso. E nunca esqueci o modo como esses homens tratavam a gente. Então eu disse, todo mundo que descia ela beijava tudo que foi. Agora, em 2005, o agradecimento que elas fizeram. A solidariedade. Calor humano. Eles chegavam a chorar em certo lugar e tudo isso.
E a gente dava tudo que tinha. Dava tudo que tinha. E nós tínhamos umas coisas bem grandes aqui. Ali a gente tinha latas de feijão, de coisa, aquela comida americana, tudo americano. Bolachas e chocolate, então, os meninos vinham em cima, naquele lugar, quando se podia, né? Quando podia. Vocês repartiam o alimento Repartia, dava, eu pensei. Olha, tem uma coisa muito interessante que você perguntou. Quando terminou a guerra, estava terminando dia 28 de abril, bem me lembro. A guerra estava para acabar nós. Eu e um companheiro nosso que morreu até agora, que era cabo sargento também, nós já passamos a sargento. Tinha uma casa assim, uma mocinha com você assim na janela, e um meninozinho de 4 anos, 5 anos, coisa, na porta, brincando para lá. E eu fui passando, não tinha, nós estávamos esperando a noite para poder sairmos do local. Então o menino chegou, aí eu cheguei, botei a mão na cabeça do menino todo assim. E ela ficou com medo, desceu correndo. Aí o companheiro disse, não, peraí, moço, não tenha medo não. Aí perguntei o nome dele. Como ele se chamava? Ele disse, José Carlos. Eu digo, eu também. E ele aí perguntou, e você? E ele perguntou, Eloy, como ele chama? Eloy. Perguntou logo o meu nome também. E aí digo, Raul Carlos. Igual você disse, ele foi uma coisa muito... Aí tiramos, demos chocolate, demos bolacha a ela, tudo, ela saiu satisfeita. É umas coisas que acontecem muito bonitas. E quem eram os chepeiros, chamados chepeiros? Chepeiros? Não teve tempo para isso não. Sabe por quê? Porque todas as companhias tinham uma cozinha, cozinheiros. Sempre onde nós estávamos, a cozinha vinha tambem. Eles eram tinham as equipes tudo. Que trabalhavam as equipes como para isso. Na área de cozinha. Na hora de cozinha, para poder comer quando podia. Mas também, às vezes, nós passamos, nós, em Montese, nós passamos 6 dias quase sem comer, só comer o que tínhamos por ali, porque não dava jeito, ninguém chegava mais junto, porque era trabalho dia e noite. Trabalho quer dizer, era tiro para lá, tiro para cá, avanço para um lado, avanço para o outro. A vida foi muito dura. Isso durou quanto tempo? Quanto tempo o senhor passou lá? O tempo que acabou. O tempo que começou e o tempo que acabou, que foi em 29 de abril, agora, de 1945. Mas no dia 8 de maio... 8 de maio. Está completando agora 64 anos, né? Ela tem festa. Da vitória contra o nazismo. O senhor ainda estava lá na Itália? Estava. O nosso regimento veio primeiro o 1 do 6º, depois veio o 1º RI e depois veio o 11º, que foi coisa. Então, quando nós saímos de lá, foi em setembro. O que o senhor sentiu nesse dia? Alegria, como todo mundo estava, todo muito alegre. E muita festa quando chegamos no Rio, né? Todos três, os três que eu digo, a DIE é uma divisão com três divisões, coisa aí. O que ficou marcado daquele período tão difícil, tão conturbado, dessa experiência? O que ficou marcado para o resto da sua vida? As coisas, eu nunca esqueci o que eu passei, por exemplo, todos nós passamos, que deixamos de morrer, e a tristeza para aqueles que morreram. Feridos, estragados que ficaram por lá, foram para os Estados Unidos, os grandes ferimentos, sem coisa aí, como vieram muito doentes. Mas é uma alegria enorme ao chegar
E todo mundo diz, mas se fulano está aqui, o outro, e fulano que morreu, que não veio por aí. Sempre isso nunca se deixou de pensar. Além das sequelas físicas que o senhor tem, o senhor carrega ainda as sequelas emocionais daquela época? Quando o senhor voltou, o senhor demorou para conseguir sair daqueles traumas, para se libertar dos traumas de morte, de explosões? Não, a gente não pensamos mais nisso. Cada qual o mal do exército, naquele tempo. Do exército não, do país. Quando foram chegando, foram mandando embora. Cada qual se vire, vamos se dizer assim na gíria, né? Isso foi o abandono inicial, quando nós chegamos. Todos esses combatentes foram abandonados, coisa aí. Cada um. Aí é que teve as brigas na rua. Teve gente que veio todo mundo valente, metido valente. Isso foi coisa. Isso foi logo que nós chegamos aqui na Bahia, como nos outros estados também houve.